Vamos então a Lisiane, que vai conduzir a nossa doutrinária. Tem alguém pela primeira vez hoje na casa? Primeira vez? Então sejam bem-vindos, né? Aqueles que estão retornando, né? Depois de um tempo. E está pela primeira vez. Qualquer dúvida, qualquer coisa, nós estamos à disposição. Tá bom? Isso, vontade. Então, boa noite, meus amigos. É muito bom estar aqui, né? Nessa casa em que eu trabalho e que me sinto sempre tão amparada. Então é uma honra e uma responsabilidade estar aqui, tentando trazer algumas reflexões no sentido de ajudar nessa nossa caminhada. E eu sempre gosto de começar falando, né, explicando o porquê da escolha dos meus temas, né, que sempre são uns nomes bem estranhos. Então, vós sois luz. Por que eu escolhi esse assunto, esse tema? Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho me sentido envolvida por uma época de muitos desafios. A gente olha para os lados, a gente vê injustiça, a gente vê coisas que a gente não gostaria que acontecessem acontecendo, de certa forma a gente se sente até um pouco impotente e a gente questiona muito isso. E eu acho que aqui nesse espaço de luz e amparo é um bom local para a gente comentar de que, na realidade, tudo que está acontecendo faz parte de um plano maior. E que nós estamos encaixados dentro deste plano. Então, a nós nos cabe uma parcela de responsabilidade e de ação para fazer com que tudo isso se transforme. Então, o que nós vamos conversar hoje, na realidade, é uma tentativa de deixar mais forte essa esperança de que não estamos sozinhos, que temos o nosso Mestre Jesus ao nosso lado, nos apoiando e nos acompanhando. Então, a luz, pessoal, ela sempre fez parte da nossa história, da história do nosso planeta. Na Gênese, né, no versículo 2, Deus falou, depois de fazer a separação do céu e terra, ele disse que haja luz, e a luz se fez. Além dessa luz primordial, a nossa evolução enquanto civilização também esteve sempre marcada pela luz. Vocês vejam o fogo. Quando o homem começou a dominar o fogo, quantas modificações, quanto desenvolvimento trouxe para nós. Então a luz, ela foi mudando, vamos dizer assim, a sua forma de atuação, a sua forma de se manifestar, mas ela sempre esteve presente entre nós. E aí nós temos a chegada do nosso Mestre Jesus, a nossa luz maior. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho, são apenas reflexões sobre eu sou a luz do mundo, vós sois o sal e a luz da terra, parábola dos talentos, algumas reflexões então e conclusão. Então o nosso Mestre Jesus, nessa forma sorridente, como eu gosto dele, ele comenta numa festa que era muito importante para os judeus, a festa do tabernáculo, que era uma comemoração em relação aos 40 anos que os judeus tinham passado no deserto, quando eles estavam indo à busca, né, de Canaã, a sua terra prometida. E essa festa do tabernáculo também era chamada de festa das tendas, porque nessa ocasião eles ficavam acampados em tendas. E durante esse encontro, então, de uma multidão, né, muitos iam até Jerusalém, Jesus disse, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, ele veio para nos transformar, para nos tirar daquela ignorância, da nossa cegueira espiritual e nos dar uma possibilidade de crescimento, de nos tornarmos mais próximos do Criador. Ele trouxe a sua luz para nós. Então foi dito que nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Vocês vejam, eu posso ter um quarto escuro, mas se houver luz, numa frestinha,
a luz vai dar um jeitinho de se infiltrar e vai penetrar na escuridão. Assim é a luz. Onde existe luz, por pequena que seja, ela acaba se manifestando e fazendo com que a escuridão acabe. Então, Jesus conseguiu trazer essa luz para nós, mostrando quais são as atitudes, quais são as virtudes, qual tem que ser o nosso motivo de estarmos aqui, de como nos posicionarmos frente ao mundo e frente aos nossos irmãos. Então, esse foi o fim da nossa cegueira espiritual, através das verdades que Jesus nos trouxe. Agora, ele disse, eu sou a luz, mas ele também disse, e olhem, isso aqui é maravilhoso, ele disse, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele era luz, mas ele disse que tu era luz, que tu era luz, que tu lá atrás era luz, que eu sou luz. Vocês já perceberam isso? Que responsabilidade? E não sou eu que estou dizendo, Jesus falou. Então ele começa colocando, isso aqui faz parte do Sermão da Montanha, onde ele reúne não só os discípulos, mas um grande número de pessoas, de seguidores, e ele começa a falar das questões morais, de como os cristãos deveriam se posicionar frente ao mundo, quais são as virtudes, quais são os valores morais que devem ser seguidos. E aí, de repente, ele larga essa, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso está em Mateus. Só que para que serve o sal, gente? A gente pensa direto na comida, né? O que dá o sal? O sal dá um sabor a mais, dá um gostinho diferenciado, torna mais agradável o alimento. E esse sal, que para nós é tão simples, ele era tão valorizado na época de Jesus, que daí advém a palavra salário, o pagamento do peso do sal. Porque o sal era dos poucos meios que se tinha para a conservação da carne. Então o sal era extremamente valioso. E Jesus estava nos comparando a esse sal. E olhem que coisa fantástica, porque o sal, ele é simples, ele é usado em pequena quantidade, ele é colocado em algo maior, no caso o alimento, ele se mistura com o alimento e o transforma. Então ele é usado em menor quantidade, nós cristãos no mundo, vamos dizer assim, em menor quantidade, o sal é colocado no alimento, nós somos colocados no mundo, para quê? Para transformá-lo. Só que além dessa questão do sabor que a gente fala, eu já comentei que era dos poucos meios que se tinham de conservação dos alimentos. Que nem a gente tem o charque hoje em dia. Antigamente não tinha luz elétrica. E a única forma que eles tinham de preservar os alimentos assim, realmente era colocando sal. Só que o sal que era usado na conservação antigamente ainda continua sendo usado na conservação de alimentos. Não sei se vocês conhecem, mas a gente tem uma bactéria chamada Clostridium botulinum, que ela até hoje é uma bactéria que ela é muito importante do ponto de vista de saúde pública, porque quando a toxina dela é ingerida, pode levar inclusive à morte. E até hoje, pessoal, por exemplo, em embutidos carnes, se usa o sal para combater ou para controlar o desenvolvimento dessa bactéria. Tanto que um dos problemas que a gente tem com essa tentativa de redução do teor de sal dos alimentos, em função da saúde, é justamente como ou o que vai substituir o sal nesse fator conservação, nesse critério de conservação. Então, qual é a função de nós como conservantes, vamos dizer assim, no meio em que a gente se encontra? Nós temos o compromisso de fazer valer aquelas condutas morais, aquelas condutas éticas, a verdade que o Cristo nos pregou. Nós estamos no mundo, nós temos que atuar no mundo, mas sem sermos tragados pelo mundo. Nós temos que influenciá-lo de uma maneira positiva,
mas não se deixar modificar por esse mundo. Porque senão acontece aquilo que foi falado do sal ali, que deixou de salgar e que perdeu o valor. Então, por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito de vida? É justamente isso, de fazermos a conservação, a manutenção, de levarmos adiante as palavras que o Cristo há tanto tempo falou e que até agora a gente está tentando entender e vivenciá-las, né? Então, olhem a responsabilidade que o Cristo lá atrás já nos colocou. Vós sois o sal da terra. E além disso, a gente pode perceber que assim, o sal é a natureza da nova vida em Cristo e deve salgar. Uma alegoria, né? Quem é sal inibe a corrupção onde estiver, os valores morais. Quem é sal preserva o ambiente onde vive, é o cuidado com o todo. Não é só o umbigo que importa, mas as consequências disso para o restante também influenciam. Quem é sal promove saúde onde passa, promove paz, ajuda a equilibrar quem está ansioso, quem está tenso, leva uma palavra de amizade, transforma o ambiente. O lugar do sal é fora do saleiro, olha aqui, é na vida. O lugar que nós temos para atuar não é no isolamento, não é nos fechando dentro do quarto e só rezando. É ótimo rezar e nós temos que rezar, mas nós temos que ir além disso. O mundo precisa de ação, nós estamos passando por um momento extremamente transformador do nosso planeta. E todos nós estamos em evolução, e isso demanda ação. E nós somos muito corajosos porque nós concordamos em encarnar aqui, agora, nesse momento. E isso por quê? Porque nós temos condições de ajudar nessa transformação. Vocês imaginem, por exemplo, assim, eu vou pegar 3 copos que nem esse aqui, tá? E vou pegar 3 embalagens de sal, aquelas de saquinho, assim, um sachêzinho pequeno, que nem dão em restaurantes, aquele fechadinho, envelopinho pequeno. Então eu vou pegar um fechadinho e vou colocar dentro de um copo. No outro eu vou pegar e vou deixar um envelopinho na frente do copo, encostado nele, mas fora do copo. E no terceiro copo é que eu vou abrir o envelope e vou colocar o conteúdo desse envelope, que é o sal, dentro da água e vou mexer. Em qual dos 3 copos que eu tive a ação do sal? No último, né? Onde eu abri o envelope e eu misturei. Então a nossa ação, gente, é assim, nós temos que nos misturar. E através do nosso pensamento, da nossa ação, do nosso exemplo, tentar modificar o que está ao nosso redor. Quem é sal deve cuidar para não perder o sabor. Nós não podemos perder a nossa essência. Nós não podemos nos deixar levar pelo modismo, ou seguir a manada, já que todo mundo está fazendo uma coisa, a gente vai fazer igual, porque, claro, é mais fácil, né? É mais simples, às vezes até por a gente não querer seguir o que os outros estão fazendo, a gente é até colocado um pouco de lado, ou é criticado, e isso às vezes dói, mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Uma vez que a gente conheça o nosso verdadeiro papel de sal, vamos salgar direito. Vamos fazer valer a confiança que Jesus depositou em nós. Então, sal sem sabor para nada mais serve, será pisado pelos homens. E salgar é de retidão impactante. A forma como um homem correto se comporta faz a diferença, gente. Às vezes não rápido, ou não em grande escala, mas de pequenininho, vai se multiplicando. Isso acaba mudando e se tornando uma forma habitual de agir. E é isso que nós temos que ser, impulsionadores desse movimento de transformação. Então, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Isso continua dentro daquele mesmo leitura que a gente fez antes, no Sermão do Monte. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vós sois a luz do mundo.
Por que nós somos a luz do mundo? Porque a luz do Cristo brilha dentro de nós e irradia através de nós. Não somos nós que temos luz própria, muito pelo contrário. Mas é através dele que nós mantemos no nosso coração, na nossa mente, que ele se manifesta nesse plano. Não se esqueçam, nós somos os pés de Jesus. Nós somos as pernas, os braços, a boca, a voz que fala, as mãos que agem, o pensamento. Nós somos os olhos que veem. É Jesus atuando através de nós. Então nós somos luz. Ele falou, vós sois luz. Vamos deixar brilhar essa luz, gente. Então, como eu disse aí, é uma cidade edificada sobre um monte, que eu tenho no alto do morro uma cidade iluminada, como é que tu não vai ver? Todos veem. E ele continua aí, ó. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Essa candeia é tipo uma lamparina, né, que se colocava óleo na parte de baixo do recipiente, e tinha um chumacinho, né, e colocava fogo na ponta, esse chumacinho ia se embebendo, ia puxando o óleo que estava, e aquilo fazia luz. Vocês vejam, era uma luzinha bruxuleante, uma luzinha de nada, né? Imagine uma velinha, mas na escuridão total, a vela já faz uma diferença enorme. Só que ela tem que ser colocada num lugar visível. É isso que ele diz assim, ó, colocar num velador, num local alto, onde tu possa velar aquela chama, que tu possa ter certeza que ela está acesa, que ela continua se mantendo. E não escondida, né, que ninguém veja. E aqui eu coloquei, só para chamar a atenção, uma cama que pegou fogo. Então vocês imaginem uma vela colocada embaixo da cama. Qual seria o sentido disso? Não tem lógica. Assim é a vela que ele fala, a candeia que tem que ser colocada no alto. Assim somos nós que temos que nos posicionar frente ao mundo e mostrar realmente a maneira mais correta de agir, tentando influenciar as mudanças, né, de uma maneira positiva. E Jesus continua, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Durante muito tempo, pessoal, dentro desse processo de evolução, nós, enquanto humanidade, muitas vezes buscamos até difundir a palavra de Jesus, mas buscando uma luz diferente daquela luz que Jesus tinha como entendimento. Então, em nome da divulgação das palavras de Jesus, muita guerra se travou, muitos palácios foram construídos, muitas joias, muitos tesouros foram, né, guardados, achando que esse brilho falso, vamos dizer assim, esse poder que esse brilho falso dava, era disso que a gente precisava e era disso que Jesus falava. Mas agora, com o passar do tempo, com a nossa maturidade espiritual, a gente vai vendo, vai se dando conta de que o brilho que Jesus falava, e que na realidade é o que a gente precisa cultivar, não tem nada a ver com esse brilho material. Essa questão material, ela é importante. O que acontece é que ela não pode estar em primeiro lugar. Não tem que ser o motivador de todos os nossos atos. Então, é essa luz que Jesus falou, essa luz que está no nosso coração, que está na nossa boa vontade, é que tem que ser fortalecida. Aqui também tem outro detalhe importante, ó. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Percebam que ele não diz aí que ouçam as vossas palavras e glorifiquem o vosso Pai. Não, ele disse, ó, vejam as vossas obras, ação, palavra, o vento leva. É através do exemplo que a gente consegue fazer as modificações.
Então tem que existir uma coerência entre o discurso e a ação. Por exemplo, ó, fiquem aí sentados e olhem para mim. Eu vou dar um comando e vocês vão me olhar e vão seguir o comando que eu estiver dizendo, tá? Então olhem para mim. Eu vou dizer assim, ó, coloquem a mão na boca. Todo mundo, a mão na boca. Coloquem a mão no nariz. Perceberam? Quando eu dou um comando e o que eu estou dizendo não bate com o que eu estou fazendo, confunde. Vocês ficam, é aqui, o que é? É isso que confunde quando a gente fala uma coisa, mas por dentro é outra e age, às vezes, de uma terceira forma. Então, essa coerência nós temos que desenvolver, e isso é através, pessoal, da nossa maturidade espiritual. Eu tenho, vocês sabem, não sei se vocês sabem, mas eu adoro contos indianos, né? E tem um conto que eu dei uma adaptadinha para colocar na nossa situação aqui, mas a história é a seguinte, eu vou chamar de uma pessoa que está no estágio inicial da sua reforma íntima, tá? De filósofo. Eu estou chamando, a história não é assim, eu estou dizendo. E alguém que já alcançou, vamos dizer assim, uma melhor evolução espiritual, que é uma pessoa que já tem uma maior evolução espiritual, uma maturidade espiritual de sábio. Então eu tenho o filósofo, que é alguém que está iniciando essa caminhada, né, um pouquinho mais avançado que os demais, que a maioria, mas ainda está no início, e o sábio é alguém que já está mais evoluído, tá? Então a história é assim. Esse filósofo, apesar de estar no estágio assim, inicial desse conhecimento, dessa caminhada espiritual, ele tinha sabedoria, né? E ele tinha 2 discípulos que gostavam muito dele. E esses discípulos, eles eram tão evoluídos que esse sábio resolveu levá-los, então, como um presente até o alto do monte, onde lá sim morava esse tal sábio, que era o que já tinha essa maior evolução espiritual, para conversar com eles. E aí, no dia que foi combinado, esses 2 discípulos ficaram muito entusiasmados, né, com a ideia, saíram cedo do vilarejo onde moravam, para se deslocar até onde ficava a casa do seu mestre, né, que era esse que eu chamei de filósofo. No caminho, quando eles estavam indo até a casa, eles se depararam com um monte de gente, porque estava tendo uma feira nesse local onde o filósofo morava. Então, muita gente indo com galinha para vender, com seus bichos para trocar, com produtos agrícolas. E um deles tinha um pastor que estava com um porco, mas era um porco gordo, bonitão, só que o porco estava machucado de uma pata. Então, o porco estava manco e não andava direito. E com isso, ele estava atrasando todo o grupo de pessoas que vinham atrás. Aí os discípulos, olhando aquilo, de repente, um senhor mais velho, uma pessoa idosa mesmo, se dispõe a parar e a pegar o porco. Colocou o porco nas costas e seguiu o resto da caminhada até a vila com o porco nas costas. Ele era forte, tá? Se cuidava bem, se nutria bem. Aí, essas histórias tem sempre dessas, né? Os discípulos né, desse filósofo ficaram olhando aquilo e diziam, nossa, o pastor que era o dono do porco não estava nem aí para coisa, olhava para aquele senhor de idade levando o porco, tipo, o que está acontecendo? O que ele está fazendo? O porco não tinha gratidão nenhuma pelo senhor que estava carregando ele, porque o porco não tinha gratidão. Aí os discípulos ficaram olhando e diziam, que coisa mais estranha isso, não acharam lógica. Quando chegaram na vila onde morava o filósofo, né, perguntaram para ele, mestre, né, aconteceu isso, o senhor carregou o porco, mas por que será que ele carregou o porco? Nós ficamos questionando. Aí o filósofo disse, não, é muito simples, a consciência dele fez com que ele carregasse o porco, porque era importante para ele cumprir, né, aquilo que a sua consciência não dava, porque senão ele não ia se perdoar nunca, ia ficar repetindo aquela história na cabeça dele, porque né, eu não carreguei o porco, eu podia ter carregado o porco, e se cobrando por isso.
Aí ele carregou o porco, mas não pelo porco e nem pelo pastor, pela consciência dele, para ficar em paz com a consciência dele. Então, os discípulos concordaram, acharam interessante a resposta dele, e aí se puseram a caminho lá para o morro, lá o alto da montanha, onde morava o tal do sábio, que era esse mais evoluído. Quando chegaram lá, é lógico que o sábio evoluído era o senhor idoso que tinha carregado o porco, né? Aí eles, nossa, tá aqui, né? Que coisa mais estranha isso. Mas aí eles passaram ao longo do dia conversando com ele, muito sábio, né? Aprenderam muito, tiveram uma conversa muito frutífera com ele, só que chegou a hora de ir embora. Aí eles não se aguentaram, né? Resolveram perguntar para o senhor, né? Para o sábio. Por que ele tinha carregado o tal do porco, né? Eles disseram, nós vimos o senhor carregando o porco hoje de manhã, nós já perguntamos para o nosso mestre, né, para o filósofo, e ele deu uma resposta que nós achamos muito interessante, mas nós queríamos ouvir do senhor. Por que carregou o porco, né? Afinal, era um porco pesado, né? O senhor já tem idade. Aí o sábio olhou para ele e disse assim, eu carreguei um porco? Como assim? Não lembro de ter carregado porco nenhum. Olha, me desculpa, acho que eu estou ficando meio velho e realmente eu estou esquecendo das coisas, porque eu não me recordo de ter carregado porco nenhum. Aí eles acharam meio estranho aquilo, né? Mas tudo bem, né? E foram descendo, né? De volta ao vilarejo. E nisso eles perceberam que o mestre deles, o filósofo, vinha, né? Pensando a respeito, meditando. E aí, de repente, ele largou uma gargalhada. Aí os dois discípulos se apavoraram. Bom, um lá é esquecido, não lembra das coisas. Agora o outro, que louco, dando risada do nada. Nós estamos bem arranjados de mestres, né? Aí o filósofo, né, esse que era o mestre deles, disse, entendi o porquê que ele não lembrava que tinha carregado o porco. Porque eu respondi para vocês como filósofo, ou seja, como aquele que ainda está numa caminhada evolutiva. E eu faria isso porque a minha consciência me cobraria. Só que ele, como é um sábio, ou seja, já tem uma maturidade espiritual tão grande, que ele faz isso simplesmente porque ele faz. Já é da natureza dele ser útil, já é na natureza dele servir, ele não precisa pensar a respeito, já é algo natural. Então, para mim, é uma transformação, para ele é uma transmutação, ele já está no outro nível. Imaginem, agora digo eu, imaginem vocês externamente veriam duas pessoas carregando porco, né? Um filósofo, se fosse o caso, carregando porco, e o sábio carregando porco. Externamente, os dois estavam ali carregando porco. Só que o filósofo, gente, estaria reclamando. Puxa, mas que porco pesado, cheirando mal, vai sujar toda a minha roupa, olha que porcaria. Por que eu tinha que passar nesse caminho justamente para encontrar o porco e minha consciência mandar eu carregar esse porco? Que saco! Enquanto que o sábio, que estava mais evoluído, a mente dele estaria tranquila. Ele não estaria questionando nada. Ele estaria simplesmente fazendo porque era da natureza dele. E isso, gente, é a nossa evolução. E qual é a diferença entre um filósofo que está iniciando, né, o seu processo de aprendizado daquele que já está num estágio mais avançado? Nesse caso, o número de vezes que carregou o porco. Quanto mais vezes carregar o porco, quanto mais vezes treinar esse tipo de ação, mais natural vai lhe parecer. E assim somos nós. A gente tem que fazer muitas coisas, às vezes por disciplina. Porque a vida nos pede e a gente tem que ser assim. Mas com o tempo, a gente vai mudando a nossa forma de pensar e a gente vai vendo as coisas de maneira diferente. Aí, quem sabe, um dia nós vamos deixar de ser o filósofo que reclama por estar carregando o porco e vamos passar a ser o sábio que carrega sem nem perceber que está carregando. Simplesmente faz parte dele ajudar e carregar. Então, essas nuances é que Cristo nos chama
quando ele diz, vós sois a luz do mundo. Opa! E para completar, então, isso tudo, eu escolhi a parábola dos talentos. A parábola dos talentos, esses talentos aqui, na realidade, se referem a um tipo de moeda que era utilizado na época de Jesus. Cada moeda dessas de ouro, né, equivalia mais ou menos a uns 40 quilos, eram pesadas de ouro. Então, vocês imaginem o valor que isso tinha na época, né? Isso realmente era muito dinheiro. E a parábola dos talentos, então, conta que e também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Então, o patrão fez sair em viagem e confiou os seus bens. A um deu aqui, 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um deu 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. E aí o que aconteceu? O que tinha ganho 5 talentos duplicou, ficou com 10. O que tinha recebido 2 talentos também duplicou, ficou com 4 talentos. E o senhor, em ambos os casos, ficou muito feliz, né? E disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Já com relação ao terceiro, o que ele fez? Por fim, viu que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe o que não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Ele pegou e enterrou a moeda que ele tinha recebido. E o que o Senhor falou? O Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então vamos olhar com mais detalhamento, né, essa parábola. Então vocês vejam aqui, que essas moedas, ou os talentos na realidade, eram do Senhor, e o Senhor emprestou para os seus servos, para os seus empregados utilizarem, fazerem bom uso enquanto estava viajando. E a atuação do que cada um fez com esse talento foi diferente. Então, os 2 primeiros... um detalhe aqui, a cada um de acordo com sua capacidade. Tá? Então, por isso que vocês vejam que foi diferente a distribuição. Um recebeu mais do que o outro, mas em função do que cada um tinha capacidade de gerir. Aí ele voltou, né? O Senhor voltou e realmente os 2 primeiros tinham trabalhado bem com essas moedas e tinham conseguido duplicá-las. E foram premiados com isso, foram recompensados. Já o outro, o que enterrou, vocês vejam bem, ele já foi tirando dele da reta. Sabia que o Senhor era um homem severo. Então, que colhe o que não plantou, junto o que não semeou. Por isso tive medo. Não quis fazer nada, porque eu fiquei com medo da sua justiça. Olhem, se não é fazer corpo mole, gente. E o que o Senhor disse? Servo mau e negligente, servo preguiçoso, servo ocioso, não fez nada com o talento que eu te dei. E que recompensa então vai caber a ti? O que tem lhe será tirado. Por quê?
porque não fez bom uso do que foi dado. Então não é merecedor demais. Mas isso é no sentido assim, os nossos dons, aquilo que a gente recebe, é para ser colocado a serviço da transformação do todo. Então, se a parte que nos cabe não é bem usada, ela vai ter que passar para outro que faça bom uso disso. Porque, na realidade, isso tem uma finalidade que precisa ser cumprida. Então, nós vamos fazer umas pequenas reflexões em cima justamente dessas partes aqui, ó. Do que vem a ser o talento, a cada um de acordo com a sua capacidade e recompensa. Então, em relação a talento. Ali a gente viu que eram moedas, né? Na época de Jesus, que tinham um valor. E isso nada mais é do que uma comparação, uma analogia com os talentos, os dons que a gente recebe. Alguns podem ser de berço, né? A gente já nascer com esses, ou a gente pode vir a desenvolvê-los com o tempo. Então, em ambos os casos, é uma capacidade para exercer determinada ocupação ou para desempenhar uma atividade. Tem exemplos de talentos, ó. No Evangelho, a gente tem vários tipos de talentos, como sabedoria, conhecimento, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas a gente pode trazer esses talentos para o nosso dia a dia também. Tu saber fazer uma comida gostosa, tu ter um ouvido que possa alguém chegar para ti e desabafar, tu ter uma argumentação suficiente para colocar alguém no bom caminho, dizer uma palavra de consolo, isso é um dom. Onde está todo mundo triste, tu tem a capacidade de contar uma piada e já modificar o ambiente. Tu ter esse ponto de vista diferente dos outros, que na realidade acaba mudando a energia. Sabe aquilo quando está todo mundo sério e um começa a dar risada? E aí parece que aquele negócio contagia e todo mundo está dando risada junto? Isso aí é um talento, isso é um dom. E cada um tem um ou vários que só precisam ser desenvolvidos. E isso, pessoal, tem a ver muito com a questão da fé. É a confiança que o que nos foi dado é justamente aquilo que a gente precisa para fazer a nossa parte nesse plano. Então, isso aqui tem muito a ver com esperança. Isso tem muito a ver com acreditar num plano maior do qual fazemos parte. E a única forma de superar, ou melhor dizendo, uma forma que a gente tem de superar o talento é justamente o trabalho duro. Que nem no caso do filósofo lá, que teria que carregar muitas vezes o porco para vir a se tornar um sábio. Então, essa é a necessidade de trabalho que nos é imposta para nos aperfeiçoar. E isso depende de nós, da nossa vontade. E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho fantástico, o exemplo da abelha. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a abelha, ela aerodinamicamente, ela não foi feita para voar. Né? As asas dela têm em torno de 10 milímetros e ela bate cerca de 240 vezes por minuto as suas asas, diferente dos outros insetos. E aí chegaram a dizer que, inclusive, ela feria as leis da física, que obviamente não é verdade, né? Só que o que aconteceu? Em função dela ter um formato, né, uma relação de peso, asa tão diferente dos outros, ela teve que se adaptar e desenvolver uma forma diferente de voar. Ela não voa assim que nem os outros, ela voa assim, ó. E com isso ela cria vórtices e ela consegue se manter no alto. Então foi uma adaptação dela. E aí dizem, por que ela voa quando tudo levava ela a pensar que não podia voar? Porque ela não sabia que não podia voar. Entende? Então aí entram as nossas limitações. As crenças que a gente coloca, a gente não é capaz. E esse tipo de coisa a gente tem que modificar. Porque nós temos as condições, nós temos a força e nós temos o apoio da espiritualidade para fazer todas as conquistas que a gente precisa fazer nesse plano.
Então, depois disso tudo, a cada um... Eu pulei 2 aqui, só para... Aqui, ó. A cada um de acordo com a sua capacidade. Como foi falado, cada um foi dado pelo Senhor aquilo que tinha condições de gerenciar, em função da sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2, um recebeu 1. Então, não se pode fazer comparações, porque a nossa história espiritual é diferente. Cada um de nós tem as suas experiências, teve as suas vidas anteriores, traz toda a sua bagagem. Então, cada um tem os seus méritos, né? Tem aquilo que precisa, de uma forma ou outra, corrigir. Então, a gente não pode comparar, porque ele sabe, nós não sabemos. Nós só vamos tentando, né, não ficar com um débito muito grande. E isso a gente consegue através da nossa melhoria. E por último, a recompensa. Vocês vejam que todos foram recompensados conforme o seu merecimento. O que tinha 5, né, foi recompensado, o que recebeu 2 foi recompensado e o que recebeu 1 também foi. Claro que quem fez por merecer, recebeu, né, a dádiva de ser reconhecido, de ficar junto com Jesus, né, enfim, de ter condições melhores do que aquele que simplesmente enterrou o seu dinheiro, o seu talento, porque até quando a gente fala enterrar, tu já imagina assim, ó, ele enterrou o seu talento e se enterrou junto, porque todas as possibilidades que viriam dessa sua capacidade, né, de usar esse talento e se transformar, ficaram naquele buraco ali também. Não tiveram a oportunidade de desabrochar. Então, ele ficou junto ali, né? Ele e os seus talentos. Então, a recompensa, realmente, ele já vai sentir na própria vida material, né? Ação e reação. Mas é interessante destacar que isso aconteceu em função do medo. E isso é uma coisa que muitas vezes nos paralisa. E a gente tem que prestar atenção. Porque o medo é intrínseco a todos nós, é intrínseco à natureza humana. Só que ele tem que ser usado na medida em que nos preserva, mas não na medida que nos limita, que nos impede de sair da casca e de crescer. Então, cuidado com o medo, gente. Cuidado. Então, conclusão, fechando. O que nos cabe? Como podemos ajudar outras pessoas a verem a luz oferecida por Jesus? Como podemos fazer chegar essa mensagem que Jesus nos passou até outras pessoas? Como podemos ser luz? Então essa é a reflexão e a pergunta que eu quero deixar para a gente se fazer no dia a dia, nas nossas relações, seja de família, seja em trabalho, né, seja em qualquer meio onde a gente se encontra, como nós podemos ser luz, como nós podemos deixar a luz do Cristo se refletir através de nós. E agora eu convido vocês, então, para a gente fazer um encerramento. Eu já vou aproveitar meu último slide, já que nós falamos tanto em como servir, né, em como ser luz. Eu acho que não tem oração que melhor exemplifique isso do que a oração de São Francisco. Então vamos aproveitar esse momento. Eu não sei se o passe vai ser individual. Então só vamos fazer um encerramento, então depois vocês vão se dirigir na sala de passe. Então vamos fechar os olhos. Vamos elevar o pensamento ao alto, buscando a sintonia com o nosso Mestre Jesus. E pedindo, então, a inspiração e a força desta oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.